Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Pois é, minha gente, com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, estamos com vocês novamente. Vocês acabaram de ouvir o artigo 4º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre escravidão. Escravidão, minha gente, que ainda assola tantos países, principalmente no Oriente Médio, onde os cidadãos não são cidadãos, não têm direito absolutamente a nada. Mas o nosso programa desta semana, eu acho que ele está bastante interessante. Traremos o professor da UFRJ de História, Francisco Carlos, que falará sobre a famosa Primavera Árabe, analisará o porquê das eleições em Israel convocadas recentemente e ainda sobre assuntos nacionais. E já vamos começar falando sobre o Bazar da Witzel, realizado anualmente na Escola Roma e ao qual eu compareci. Eu sempre digo que tudo que a Witzel faz muito bem. E o evento foi realmente um grande sucesso. Olha, a porta de entrada da Escola Roma estava repletíssima, uma multidão queria participar do bazar. Eu parabenizo de público a Lúcia Balaciano, que é a presidente da Witzel Rio, e todas as companheiras que fizeram com que o evento fosse um grande sucesso. E já vamos passar para um outro assunto, Gerson e Pedro, e falar da queda do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, o que já não era sem tempo. Afinal de contas, Lupe desgastou muito o governo da nossa presidente Dilma Rousseff e também o seu partido PDT. Mas já está na linha de queda também, parece, o ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, que é ex-prefeito de Belo Horizonte e com acusações de que sua empresa, a P21 Consultoria e Projetos, teria faturado 2 milhões entre 2009 e 2010, dos quais 514 mil teriam sido pagos pela Convap, que é uma empresa de engenharia, que venceria, meses depois, 2 licitações da Prefeitura de Belo Horizonte, que somam 95 milhões e 300. Imaginem que licitação. Embora o ministro Fernando Pimentel alegue que já estava fora da Prefeitura, quando houve o faturamento de sua empresa e quando a Convap venceu essas licitações, o mesmo não pode dizer de seu sócio, Otílio Prado, que ele exonerou no dia 31 de dezembro de 2008, quando deixou o governo de Belo Horizonte, mas que foi logo renomeado 2 dias depois pelo seu sucessor, o Márcio Lacerda, onde parece que permaneceu até a última quinta-feira, quando finalmente apresentou uma carta de demissão. Gerson e Pedro, eu quero ouvir vocês sobre este fato, que parece é mais um ministro que quer irá no governo da nossa presidente Dilma Rousseff. Olha, Tereza, as atrapalhadas são muitas. A começar pelo deflagrado conflito de interesses mais do que caracterizado. Como é possível que Otílio Prado, sócio do ministro Pimentel, seja assessor e depois lotado no gabinete do atual prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, tendo ele contratos com a empresa que venceu licitações milionárias com essa mesma prefeitura. O ministro de Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, do PT, me parece que está numa enrascada e terá que justificar muita coisa, a começar pela sua grande amizade com o empresário Roberto Gianetti, dono da ARP Engenharia. Em 2000, Pimentel era vice-prefeito de Belo Horizonte e a ARP fez vários contratos sem licitação
com a prefeitura. Esperamos apenas que a nossa presidente não diga que foi somente mais um mal feito, como fez com ministros que caíram, porque a corrupção era mais que evidente. O grande problema é que os ministros saem, mas a estrutura podre permanece. Até quando? Não pode permanecer, pois essa estrutura é que foi responsável pelos malfeitos, pela corrupção. Agora, no Ministério da Indústria e Comércio, novas denúncias e que revelam comprometimento entre o que é público e o que é particular. Esta convivência é que é inadmissível, porque é preciso que haja um limite até onde vai o interesse particular legítimo e onde começa o interesse público coletivo. É preciso haver uma reforma em regra, porque senão o governo Dilma Rousseff será tragado pelo desastre. Pedro, o grande problema dos nossos políticos é que eles confundem o que é público com o privado. E vamos passar para Brasília novamente e falar da vergonhosa aprovação pelo Senado do Código Florestal, pois perdoa as multas do produtor rural que desmatou áreas de preservação permanente até 2008. Estima-se que 130 milhões de hectares foram desmatados nessas áreas de reserva legal. Com o texto aprovado, apenas 23 milhões e meio de hectares serão replantados com a mata nativa. A aprovação pelo Senado, mais uma vez, vem reforçar a impunidade. Os infratores continuarão cometendo novas irregularidades ambientais com a certeza de que lá adiante serão anistiados. Uma vergonha, uma vergonha. Mas antes de passarmos para a entrevista com o professor Francisco Carlos, eu quero trazer uma informação para vocês. A Assembleia Legislativa acaba de criar uma frente parlamentar Brasil-Estados Unidos, formada por 10 membros e que vai estreitar os laços culturais e econômicos entre o Estado do Rio de Janeiro e os Estados Unidos, através de encontros, debates, simpósios, seminários e outros eventos que possam contribuir com o crescimento do elo entre os dois estados. Apesar de ter sido convidado para presidir essa frente, você recusou. Eu gostaria de saber por quê, Gerson. Ô, Tereza, eu fiquei muito feliz com o convite para presidir essa importante frente parlamentar, mas preferi ficar apenas como membro efetivo. Vamos dar espaço aos mais jovens, aos que chegaram agora. Em breve, Tereza, será realizada uma sessão extraordinária para o lançamento da Frente Parlamentar Brasil-Estados Unidos. Espero que possamos colher bons frutos com a realização dessa frente maravilhosa. Certamente se colherá bons frutos dessa aliança, que aliás é antiga. Eu estou me lembrando até de uma importantíssima em 1944, com a criação do Clube da América no Rio de Janeiro. A sede era no Automóvel Clube Brasileiro. Uma das maiores figuras do Clube da América era o chanceler Oswaldo Aranha, criado o Clube da América para se opor ao nazismo no mundo, que estava ainda vivendo a sua fase final, mas ainda resistia. Vou falar na sede do Clube da América, que era o Automóvel Clube, eu queria fazer um aviso até que é um importante interesse da cidade. O prédio, que é histórico, está completamente abandonado na Cinelândia e até em situação perigosa. O governo do estado e a prefeitura devem olhar por ele. Mas Gerson e Pedro, aproveitando que daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista com o nosso querido e brilhante Francisco Carlos, antes eu vou passar para você uma pergunta, Gerson, de uma telespectadora, que diz que o livro dos livros, a Bíblia, é o livro santo. E ela afirma, é santo mesmo. A Bíblia é santa, Gerson? A Bíblia não é santa. Ela relata a verdade, o Velho Testamento mostra-nos os fatos, inclusive até mesmo
os erros daqueles que aos olhos da humanidade foram espelho. Vejamos, por exemplo, o sábio rei Davi, possuidor de muitas mulheres, e que se encanta por uma jovem bela que avista do seu palácio a banhar-se, manda buscá-la, dorme com ela e a engravida. Mulher de um general israelita que guerreava nas fronteiras. Davi manda chamar o general Urias, certo de que ele passará em casa e dormirá com a mulher, o que disfarçaria o mal feito. No entanto, o general, fiel às suas tropas, recusa-se a ir para casa, enquanto seus soldados estiverem combatendo. Davi ordena, então, que o general fique no ponto mais perigoso da batalha e ele acaba morrendo. Davi casa-se com a mulher bela do general, Betsabá. E desse casamento nasce o rei Salomão, considerado o mais sábio dos sábios. Como era de costume na época, Salomão monta um harém que chega a 700 mulheres. Diz a Bíblia que essas mulheres lhe perverteram o coração, fazendo com que ele adorasse muitos deuses. Moral da história: contra 700 mulheres não há sabedoria que resista. Vejam que belos exemplos nos dá a Bíblia. A paixão pode levar à cegueira dos homens e até os mais sábios dos sábios. O rei Salomão ficou tolo diante do fascínio de mulheres. Esses exemplos alertam os homens para que não cometam os mesmos erros. Por isso, volto a dizer, a Bíblia não é santa, mas um relato das virtudes e erros cometidos pelo homem. Gerson, bela resposta a sua, mas agora vamos à tão esperada entrevista com o nosso professor de História Contemporânea da UFRJ, professor Francisco Carlos. Vale a pena. Mas, minha gente, o programa Eu e Você hoje tem a grande satisfação de ter a participação do professor de História Contemporânea da UFRJ, o professor Francisco Carlos. E é sempre uma honra tê-lo em nosso programa, porque o professor Francisco Carlos, como todos vocês sabem, é um conhecedor profundo, especialmente nas questões do Oriente Médio. E o Oriente Médio hoje vive uma situação bastante complicada, eu diria até que efervescente, e eu começaria perguntando, professor, o que muda para Israel com a chamada Primavera Árabe? Bom, nós tivemos a emergência, né, de um processo revolucionário que está se estendendo do Atlântico, desde a Argélia, do Marrocos até o Iêmen, né, e já resultou na derrubada de 4 governos, na Tunísia, na Líbia, no Egito e no Iêmen, e pelo menos em 3 deles, na Tunísia, no Marrocos e no Egito, em eleições que são as eleições mais livres que já aconteceram nesses países árabes até hoje. Pode ser que não tenham sido excelentes, mas talvez eles estejam aprendendo ainda a fazer já eleições, é um grande começo. Mas já foi um grande começo, muito representativa. Daí emergiram governos que nós chamamos de governos moderadamente islâmicos. Eles são religiosos, são de cunho fortemente religioso, muçulmano naturalmente, né? Mas são moderados. Eles reconhecem uma certa separação entre Estado e crença pessoal do indivíduo. O modelo é mais próximo ao modelo da Turquia do que o modelo, por exemplo, da Arábia Saudita ou mesmo no outro extremo dos talibãs. Essa é a novidade. Qual é o lado complicado dessa novidade? Até muito recentemente, esses países, como o Egito, eram clientes dos Estados Unidos.
Os novos governos que emergem agora do processo eleitoral são governos que não têm nenhuma experiência em lidar com política internacional, com grande diplomacia, e não mantêm nenhuma relação com os Estados Unidos. Nesse sentido, não há mais uma força moderadora no Oriente Médio. Esses governos, para agradar a sua opinião pública e sentindo o pulso dessa opinião pública, eles têm uma posição mais crítica em relação a Israel do que os governos anteriores, que tinham alguma dependência em relação aos Estados Unidos. O Irã está, sem dúvida nenhuma, dividido. Há uma forte oposição à continuidade do domínio dos Ayatollah lá dentro, e o governo iraniano tem usado a questão nuclear como uma forma de promover o nacionalismo e a unidade do país em torno do governo. Então, a questão nuclear no Irã, ela tem dois aspectos. Tem o aspecto de projeto de poder do Irã na região e tem o aspecto de união nacional, nacionalista, ufanista dentro do próprio Irã. Ora, um Irã nuclear é uma clara ameaça à existência de Israel. Até porque o senhor Ahmadinejad já declarou publicamente, inúmeras vezes, não foi uma nem foram duas vezes, de que, ele é contra a existência do Estado de Israel, dois, que ele não acredita que tenha acontecido o Holocausto. Professor, eu vou um pouquinho mais além. Se o governo do Irã realmente chegar à bomba atômica, o senhor não acha que isto é uma séria ameaça à paz da humanidade? Olha, sem dúvida nenhuma, o governo iraniano, nesse momento, é um dos governos mais brutais, e eu estou me referindo ao povo iraniano, né? É brutal. Ele, na verdade, ainda é mais brutal do que era o Gaddafi na Líbia. Ainda ano passado foram enforcados dois rapazes, um de 17, outro de 18 anos, acusados de homossexualismo. Com as mulheres também, não é? O que ele faz com mulheres e com todas as pessoas que não estão dentro de um enquadramento estritamente aceito pelo governo. O movimento de oposição foi para a prisão, foi torturado na prisão, inclusive vários homens e mulheres foram estuprados pela guarda Basij, do regime iraniano. O regime iraniano é um regime liberticida, tirânico, e armas atômicas na mão de um governo desse tipo é o pior resultado possível que nós teríamos em política internacional nesse momento. Além de tudo, os governos muçulmanos vizinhos, como a Arábia Saudita, Egito e a própria Turquia, se sentiriam ameaçados e eles próprios procurariam ter armas nucleares também. Nós veríamos uma corrida nuclear na região que seria caótica, com a proliferação de armas na mão de regimes extremamente instáveis ou não democráticos. Então, na verdade, hoje o Irã é um elemento realmente perturbador. Ele atinge Israel claramente, porque Israel, dada a sua configuração geográfica, seu tamanho, sua dimensão, é um país que não pode perder uma batalha, é um país que não tem retaguarda, não é comparável com os demais países do mundo nesse sentido. Israel tem que se manter num estado de permanente prontidão. Professor, esta semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele anunciou a convocação de eleições gerais em Israel. Qual é o objetivo do primeiro-ministro de Israel e no que é que um novo governo poderá contribuir com esta situação que o senhor tão bem colocou em relação a esses países que realizaram eleições recentemente e agora essa surpresa, a convocação de eleições diretas em Israel? As eleições antecipadas em Israel, elas atendem a uma mensagem que o governo de Israel quer dar ao mundo. Esse governo é um governo democrático e legítimo e está baseado na vontade popular. Isso é importante nesse momento porque, muito possivelmente, eu creio que Israel encontra-se nesse momento na sua pior momento estratégico de existência desde a Guerra de Independência.
Mais uma vez, desde a Guerra da Independência, o jogo de tudo ou nada parece acontecer. Os Estados Unidos perderam a iniciativa e a capacidade de tomar a dianteira em negociações aí. A Europa está prostrada e, além disso, a Europa não consegue acompanhar as sanções. Vários países europeus estão comprando petróleo. A China e a Rússia se negam a qualquer sanção ao Irã. Isso deixa Israel numa situação de sentimento de insegurança extremamente grave nesse momento. Professor, imaginando uma medida em defesa da sua existência, eu quero deixar isso muito claro para os nossos telespectadores, que Israel resolva invadir o Irã, já que parece que Israel possui um artefato capaz de destruir esses bunkers, né, que existem lá, nucleares no Irã. Como é que fica a situação de Israel diante dessa invasão? Olha, na verdade, o que Israel poderia fazer nesse momento é usar o seu poder aéreo muito superior à aviação e mísseis para um ataque punitivo ao Irã. Não teriam homens em terra, seria apenas o poder aéreo que seria utilizado, no qual Israel é performático, né? E pode fazer isso, e como a senhora diz, ele tem armas, né? São bombas perfurantes, bombas que causam uma espécie de um tremor de terra e com isso destroem as aceleradoras, né? De partícula, né? E também tem armas laser, né, que poderiam fazer esse trabalho, sem utilização de arma atômica, só com armas de ultra moderna tecnologia. O problema daqui decorrente seria, em primeiro lugar, a cotação do petróleo iria a $200 o barril. A recuperação econômica dos Estados Unidos, da Europa e do Japão cairiam, né, despencaria, e nós todos seríamos levados possivelmente a uma crise econômica de grandes proporções. Segundo, haveria uma sublevação popular no Egito, na Síria, na Jordânia, e haveria uma pressão para esses governos novos fazerem alguma coisa aí. O ambiente se tornaria envenenado. 3. O Irã possui mísseis de até 3.000 quilômetros de alcance, e o Irã vai revidar, né? Ele vai revidar em dois sentidos. Primeiro, um ataque generalizado a todas as instalações petrolíferas do Golfo Pérsico, paralisando o comércio mundial de petróleo. 2, ele quer fazer um ataque maciço a Shimona, a central nuclear de Israel, transformando Shimona numa bomba suja, né? Contaminando o território de Israel. Então, esse cenário é um cenário que tem que ser estudado com muito, muito cuidado, com muita capacidade de ver as diversas alternativas, né? E talvez a melhor coisa nesse momento seria esse governo legitimado, mais uma vez, de Israel, se dirigir aos Estados Unidos para que os Estados Unidos retomem a liderança no processo e obriguem a Rússia e a China a uma atitude positiva no Oriente Médio. Professor Francisco Carlos, foi um prazer muito grande tê-lo em nosso programa. Esperamos contar outras vezes com a sua presença. Eu sei o quanto a sua agenda é difícil, mas é sempre muito bom. Eu é que agradeço. Agradeço, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Diante das últimas palavras do nosso historiador, Israel convocou de forma democrática, e o que é um país democrata, eleições para unir o povo, para poder enfrentar no futuro uma situação grave por qual Israel está vivendo diante das posições do Irã. Nós não sabemos o que poderá acontecer. Esperamos que tudo corra bem. Olha, Gerson, brilhante a entrevista, a colocação do professor Francisco Carlos, e cabe chamar a atenção, como ele colocou, que é um dos momentos mais graves que passa Israel. Achei muito importante também quando ele falou na falta de lideranças no mundo, que esta é uma realidade no Brasil e até mesmo em Israel. As lideranças hoje estão aquém daquilo que a população, que a humanidade deseja. Pedro e Gerson, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação dos dois.
A você que nos assiste, tenha uma excelente semana e o nosso agradecimento muito especial. Nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!